Do Senhor Jesus, amada igreja, mais uma vez, pastor Carlos, agora com a escola dominical nesta manhã, amém? Glórias a Deus, nós iremos desfrutar aqui de mais uma escola dominical, de mais a presença do Senhor. Nós estamos falando de missões, aleluia, missões transculturais, amém? Glórias a Deus, a sua origem na natureza de Deus. Então vamos estar aí louvando, engrandecendo, magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que vai nos ajudar aqui nessa manhã, trazer aí conhecimento, vai falar através do Espírito Santo, e nós só temos a agradecer o nosso Deus. Então, missões transculturais, a lição 2 do dia 8 de outubro de 2023, e eu quero estar juntamente com os meus amados irmãos nessa manhã, recebendo de Deus. Mas antes eu quero aqui estar orando, amém? Vamos orar um pouquinho. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão, Pai, tem feito toda a diferença nas nossas vidas, e nós só temos a agradecer. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas maravilhas. Até, aleluia, nós sabemos, ó Pai, que até aqui, aleluia, a tua boa mão tem, Senhor Deus, nos levado mais adiante, Senhor Deus, tem cumprido, Senhor Deus, o teu propósito, ó Pai. E nós só temos, ó Pai, vai estar, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, com os corações gratos, ó Pai, diante do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O texto áureo diz assim: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão, aleluia, de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. A verdade prática diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, o amor de Deus é a verdadeira motivação para o crente realizar a obra missionária. Então, estejamos aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, falando com Deus. Ele dará o melhor para mim e Ele dará o melhor também para você. Gênesis capítulo 12, no versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua parentela, da tua terra e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, ele diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 90 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu concerto entre ti e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis que o meu concerto contigo e serás pai de uma grande multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações tenho te posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, suas gerações por concerto perpétuo, para
te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. E te darei a ti, a tua parentela depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Ser-lhes-ei o seu Deus. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus. A minha diaconisa, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja. Edilson também, seja bem-vindo. Pastor Edilson, né? Deus esteja abençoando, Deus esteja aí operando na sua vida. Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de cada um dos meus amados irmãos que já estão conosco nessa manhã. Amém? Então, vamos à introdução, meu amado irmão. Aleluia, dessa escola dominical. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia, glórias, glórias ao Senhor que tudo pode. E nós só temos a agradecer esse Deus maravilhosíssimo. Diz assim: o irmão José Vidal também está conosco. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te proteja. Que bênção, né? Aleluia, muito bom estarmos juntos aí nessa manhã. A introdução diz assim: a palavra transcultural traz a ideia de missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida das pessoas. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Assim, completaremos a natureza missionária de Deus, bem como o caráter de seu amor, com base em toda a prática missionária. Amém? Com toda a prática missionária. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A natureza missionária de Deus. A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3. A expressão sai da tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Hebreus 11, 8, junto com essa ordem, veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz a respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao evangelho revelado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 16. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para um mundo inteiro. Gálatas capítulo 3, versículo 16, 4:4. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus para com a humanidade. Amém? Glórias a Deus. A missão com a atividade de Deus no mundo. Para conhecer uma missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar às revelações especiais que o próprio Deus faz na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com um ser humano limitado. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 17, 5 e 8. Assim, fica claro a missão
com a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, não outro, é o maior protagonista da atividade missionária. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o próprio Deus. Ele é o próprio Senhor que realiza essas missões. Amém? O nosso modelo missionário básico que dispomos para a igreja na atualidade, não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Amém? Contudo, nosso principal modelo de missão, ou melhor dizendo, de missões, revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 9, Isaías 54, versículo 5. Sinopse do texto 1. Deus é o modelo missionário da igreja, que pode ser observado a partir da eleição de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Auxílio missiológico. Deus Pai missionário. A colocação de nosso Senhor no poço de Jacó, em Samaria, de que Deus é Espírito, João capítulo 4, versículo 24, é muito interessante. Pouco tempo depois, João acrescentou, através da revelação do Espírito Santo, que Deus também é luz e amor. João capítulo 1, 1 João, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 5, também capítulo 4, versículo 8 e versículo 16. Não importa o que mais essas características misteriosas e profundas possam indicar, elas certamente implicam que Deus é um Deus amigo. Sua natureza interior não é antissocial, enquanto que a Bíblia declara a diversidade de Deus, sua santidade. Ela ensina com igual ênfase que Deus é um Deus de relacionamentos. Ele é um Deus vivo, não, aleluia, um Deus vivo, não o absoluto impessoal de Aristóteles, ou Deus isolado do judaísmo recente. Ele tampouco é o Brahma neutro do hinduísmo, ou o Deus ausente do deísmo. Ele é o Deus e o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Israel. Ele é o nosso Pai, porque sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, o Criador de Israel, vosso Rei. Tais passagens podem ser grandemente multiplicadas tanto a partir do Antigo Testamento conforme do Novo Testamento. O amor de Deus, os princípios fundamentais da igreja, da redenção. O amor de Deus, a Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel, conforme está em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7, aleluia, em seu relacionamento. Ai, Deus de Israel. Com esse povo, num processo de renovação, de aliança, em que a sua misericórdia é benigna e sua benignidade são reveladas. No Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois Ele mesmo é o amor. Por essa vez, a sua própria essência, portanto, o amor é a base de tudo. O plano de redenção revelado da palavra de Deus
a redenção do Antigo Testamento. A redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a sua visão bíblica da salvação no Antigo Testamento. A redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Diz assim: resgate para a liberdade de um escravo, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria chamado à morte. Além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca: o anjo que me livrou de todo o mal. Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da escravidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com o meu braço estendido. Glórias a Deus. A redenção do Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecado é assegurada com base no preço do resgate pago por Deus e Pai, por Jesus Cristo em sua morte na cruz do Calvário, cuja a obra redentora é declarada no Novo Testamento, conforme está em Hebreus capítulo 25, 9, 25 ao 28. No entanto, a experiência de redenção só estará completa, consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente, conforme está em Lucas capítulo 21, 28, Romanos capítulo 8, 23, Efésios capítulo 1, versículo 14. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sinopse do texto 2. O amor de Deus é o princípio fundamental da história da redenção e, por isso, é fundamentado das missões, ou melhor dizendo, fundamento das missões transculturais. Agora, visão bíblica no caráter transcultural da missão. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário no livro de Gênesis. Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. Nesse contexto, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Seja bem-vinda, minha amada irmã Maria Francisca. Glórias a Deus. A escolha de Israel e a sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade, ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus. Israel seria o exemplo para as demais nações. Era o desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do seu poder e da sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida de Gênesis capítulo 17, versículo 8, invalidada pela apostasia e infidelidade de Israel. Por isso, Israel foi levado para o exílio na Síria, 2 Reis capítulo 17, enquanto Judá posteriormente foi levada
para o cativeiro da Babilônia. 2 Reis, capítulo 25, 2 Crônicas, capítulo 36. A escolha da igreja. O Senhor, Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, à salvação, por meio de Cristo e o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Sinopse do texto 3 diz assim: a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No caráter aí de Deus. Então, auxílio missiológico. Deus, Espírito Santo como missionário. O Espírito Santo é a presença de Deus no mundo. Ele é um membro da Trindade, que vai onde lhe é destinado a compartilhar com o Pai e o Filho os aspectos qualitativos de personalidade, divindade, infinitude. Ele também é luz e amor. Ainda assim, raramente a doutrina do Espírito Santo é relacionada a missões mundiais, embora esse pareça ser o principal ímpeto da oração do Espírito, de acordo com as Escrituras. O grande livro de Henry Boyer, Pentecoste, Mission, Pentecostes e Missões, portanto, não é apenas um bem-vindo, mas muito necessário. Ele harmoniza um tanto a questão, embora o livro seja totalmente desconsiderado pelos teólogos de hoje. As duas principais emoções ou emanações redentoras de Deus são a encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Pentecostes, a vinda do Espírito Santo. Há, porém, um mistério, aleluia, ou melhor dizendo, ministério pré-Pentecostes e um ministério pós-Pentecostes do Espírito Santo. O ministério pré-Pentecoste e totalmente exposto no Antigo Testamento e nos Evangelhos, enquanto o ministério pós-Pentecostes relaciona-se em particular a missões mundiais. Podemos falar disso com o ministério geral ou universal do Espírito Santo, tendo em mente que o Espírito Santo é a promessa de Deus e é onipresente. Como tal, ele está em operação no universo humano. Amém? Conclusão. Diz assim: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, a partir de uma família. Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isto revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. João capítulo 3, versículo 16. E esse amor que estimula a igreja de Cristo a levar a sério a obra missionária até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador, por isso ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Revisando aqui o conteúdo. O apóstolo Paulo escreve a respeito da bênção de Abraão. O apóstolo escreve que essa bênção refere ao evangelho revelado em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O descendente legítimo de Abraão, conforme está em Gálatas capítulo 3, versículo 8,
e também o versículo 16. Segundo a lição, quero voltar aqui, a gente pode dar uma olhada, né, em Gálatas aqui, eu quero dar uma olhada com os meus amados irmãos, Gálatas capítulo 3, amém? Gálatas capítulo 3, versículo 8 e versículo 16, amém? Capítulo 3, versículo 8 e versículo 16. O 8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Agora, o versículo 16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, diz, e as posteridades, como falando de muitas, como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Amém? Aqui, no segundo, ele diz a segunda lição, porque Deus é o nosso maior modelo missionário. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista da atividade missionária. Deus age no mundo pela sua graça, a fim de reconciliá-lo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Por isso, o nosso maior modelo missionário é o nosso próprio Deus. Então vejamos aí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Aleluia, glórias a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, nós vamos estar vendo Deus como missioneiro. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Glórias a Deus. No 3 diz assim: o que significa redenção? Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão com base no pagamento de um preço por um Redentor. E quem é o nosso Redentor? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 4. Quanto à experiência de redenção do crente estará completa e consumada. A experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por ocasião do final, aleluia, do crente, né? Quando o Senhor Jesus vir, né? Então, ocasião da glorificação final do crente. Lucas capítulo 21, versículo 22. Lucas capítulo 21, versículo 22. Quero estar trazendo para os meus amados irmãos. Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas 21, 28. O ventinho está atrapalhando aqui, mas a gente chega lá, só um pouquinho. Lucas capítulo 21, versículo 28 diz assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Também aqui, Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. 8, 23 diz dessa maneira. Romanos capítulo 8, versículo 23. Estou no 8, agora 23. Diz assim: e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Também Efésios capítulo 1, versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 14. Glórias a Deus. 1,14. Deus maravilhoso.
diz assim, o qual é o penhor da vossa herança, da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O 5 diz assim, para quem Deus transferiu o seu ministério missionário. Deus transferiu o seu ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Então nós somos missionários do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para levar essa palavra a todos os povos e nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, mais uma escola dominical, Deus aí nos abençoou, Deus nos deu, e nós temos alegria, de estar falando do nosso Deus, falando das maravilhas que Ele tem nos dado. Então, que Deus esteja abençoando a todos meus amados irmãos e irmãs. Tenha aí um feliz domingo, que o domingo seja uma bênção na vida de cada um de vocês. Amém? Eu quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por meus amados irmãos, pelas minhas amadas irmãs. Continue o Senhor abençoando, continue o Senhor derramando da sua graça, do seu poder. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, envolto, ó Pai, em nós, ó Pai, assim como também, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, melhor caminho, Senhor Deus, tirando, Senhor Deus, os nossos pés, Senhor Deus, do lamaçal, do charco de lodo, que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, honrar e glorificar o Teu nome. Abençoa os meus amados irmãos, dê, Senhor Deus, a semana abençoadíssima, Pai, cuida de cada um deles, ó Pai, dê, Senhor Deus, aleluia, esse domingo, Senhor Deus, privilegiado, Senhor Deus, que eles possam crescer na Tua graça e crescer no Teu conhecimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Abração aí do pastor Carlos, que Papai do Céu também esteja te abraçando, te confortando e dando a você um feliz domingo em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.